Oi, eu sou o Xamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver esse vídeo aqui completo e se chegar no final dele e você tiver gostado, aí eu peço que você deixe um like e se inscreva porque vai valer muito a pena. Porém, se você não gostar, pode deixar um dislike e ir embora que não tem problema nenhum. Por outro lado, se você já assiste meus vídeos com frequência, eu peço humildemente que você envie meu conteúdo para algum amigo seu que você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, todos os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Vegas Bray nasceu no ano de 1988 na cidade de San Diego, que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Quando ainda era criança, ela foi abandonada pelos pais e devido a isso, a infância da Vegas foi muito conturbada. E infelizmente ela sofreu todos os tipos de abusos possíveis, e esses abusos fizeram ela desenvolver alguns problemas psicológicos. Mesmo com tudo isso, ela ia muito bem na escola e tirava notas muito boas. Tanto que assim que terminou o ensino médio, ela ingressou na Marinha e lá ela era responsável pela manutenção das máquinas. Foi na Marinha que a Vegas conheceu o Vitor Suacedo. O homem era 4 anos mais velho que ela. Além disso, ele era solteiro e tinha um filho pequeno. O Vitor era descrito por seus amigos como um pegador, que nunca conseguia se apegar muito às pessoas, e ele não gostava de ter uma relação duradoura. Contudo, com a paternidade, o Vitor se aquietou mais e ele queria ser muito presente na vida do filho. Bom, após alguns anos de amizade entre o Vitor e a Vegas, eles começaram a sair. E o relacionamento dos dois ia bem até que em março de 2011 o Vitor acabou terminando tudo com a Vegas, porque ela tinha muitos ciúmes dele, mas não era nem dele com outras mulheres, ela tinha ciúmes da atenção que o Vitor dava para o filho dele. Ela achava que o Vitor se dedicava muito ao filho e não dava tanta atenção a ela, então ela sempre implicava com isso. Outra coisa também é que o Vitor tinha muito contato com a mãe do filho dele, já que ele queria estar sempre com o filho, ele também tinha que estar com a mãe do filho, né? Eles tinham que ter pelo menos o contato para que ele fosse buscar a criança. Então tudo isso acabava gerando muitas brigas e por causa disso, ali em meados de 2011, o Vitor acabou terminando tudo com a Vegas, né? Ele resolveu que não dava mais para continuar aquele relacionamento. Porém, eles ainda mantinham uma relação de amizade. A vida dos dois seguiu normalmente, né? Cada um no seu canto. E no ano de 2012, o Vitor, que já estava com 31 anos de idade, resolveu abandonar a Marinha para entrar na faculdade, já que ele queria dar um futuro melhor para o filho. Por sua vez, a Vegas, que estava naquela altura com 27 anos de idade, também resolveu abandonar a Marinha. Só que ela, ao invés de ingressar na universidade, ela se tornou uma dançarina em um clube noturno. Isso é uma mudança muito radical. A mulher saiu da Marinha para ir para uma boate. Como eu falei anteriormente, mesmo que o Vitor e a Vegas não namorassem mais, eles ainda tinham uma relação de amizade. E às vezes eles ainda ficavam, né? Eles tinham alguns encontros sem nenhum compromisso. E provavelmente foi em um desses encontros que algo terrível aconteceu. No dia 16 de outubro de 2012, a polícia recebeu uma ligação da Vegas e nessa ligação ela disse que o Vitor estava baleado em seu apartamento. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a Vegas no estacionamento e, ao conversarem com ela, ela disse que o Vitor havia tirado a própria vida. Entretanto, assim que os policiais entraram no apartamento do Vitor, eles perceberam que aquela hipótese criada pela Vegas não fazia nenhum sentido, já que o corpo dele estava crivado de balas. Além disso, os policiais encontraram na cena do crime um revólver que só podia disparar 6 vezes até ter que recarregar, e era nítido que tinham havido mais do que 6 disparos, e ninguém tira a própria vida com mais do que um tiro. Não é possível. Além disso, após conversarem com os vizinhos do Vitor, os policiais ficaram sabendo que tinham sido ouvidos pelo menos 5 disparos.
o que deixava mais do que claro para a polícia que alguém havia tirado a vida daquele homem. E como a Vegas era a única pessoa ali na cena do crime, ela foi levada para ser interrogada. No interrogatório, a mulher falou sobre como havia conhecido o Victor e também disse que ele repentinamente havia terminado o namoro com ela. Segundo Vegas, Victor teria feito ela se afastar de todos os amigos e isso a deixou muito abalada emocionalmente. A mulher ainda acrescentou que, apesar deles terem terminado o namoro, eles ainda tinham alguns encontros sexuais. E sobre o dia dos fatos, a Vegas disse que estava conversando com o Victor e ele havia dito que queria que os dois fossem apenas amigos e nada mais que isso. Então, por volta das 3 da tarde daquele dia, ela teria ido até o apartamento dele e ao chegar lá, ela encontrou o Victor caído no chão. Vendo aquela cena e pensando que ele tivesse tirado a própria vida, ela acabou desmaiando. Os policiais não acreditaram nem um pouco nessa história porque eles já haviam pesquisado sobre o relacionamento da Vegas e do Victor. Eles haviam descoberto o seguinte: a Vegas já estava importunando o Victor há mais de um ano. Segundo o que foi apurado, ela perseguia e assediava o homem constantemente. Ela sempre pedia para que os dois voltassem a namorar e o Victor sempre recusava. Devido a isso, ela já chegou até mesmo a vandalizar a casa dele, jogando ovos e pichando as paredes. O que mais chamou a atenção da polícia quando eles estavam apurando esse relacionamento da Vegas e do Victor foi uma vez em que o Victor relatou que ele acordou com a Vegas em cima dele apontando uma arma para sua cabeça. Com esse tremendo susto que ele levou, ele tinha se mudado várias e várias vezes, mas de alguma forma que ninguém soube explicar, a Vegas sempre descobria onde ele estava morando. O Victor até tentou denunciar a mulher, mas ele não conseguiu porque ela não tinha feito nada físico contra ele. E quando ele se abria com os amigos e relatava aquela situação, eles achavam graça e diziam que ela não podia fazer nada porque ela era apenas uma mulher. Então eles achavam que tudo aquilo era uma brincadeira ou coisa que o Victor inventava, mas infelizmente não era. Mesmo sem eles acreditarem muito, nos meses que antecederam a tragédia, eles já estavam percebendo que a Vegas realmente não era uma pessoa que batia bem da cabeça, ela era realmente perigosa. Ainda conforme o que foi apurado pelos policiais, na noite que antecedeu o crime, a Vegas foi até o apartamento do Victor e lá os dois discutiram porque ela novamente estava insistindo para ter um relacionamento sério com ele. Após terminarem a discussão, a Vegas havia saído do local dizendo que voltaria com uma arma. A esse ponto já estava claro para a polícia que a Vegas havia tirado a vida do Victor por ele ter desprezado ela. Outro ponto que ia totalmente contra a história da Vegas é que o Victor tinha sinais de ter levado disparos nas mãos, isso porque ele tentou se defender. Ao ser confrontada com todas aquelas informações que foram recolhidas pela polícia, a Vegas disse que era sim a dona da arma, porém ela não havia disparado contra o Victor. A Vegas seguia dizendo que não podia confessar um crime que ela não se lembrava. Porém, no dia 24 de abril de 2013, ela foi presa por ter cometido homicídio em primeiro grau, porque segundo as autoridades, o crime contra o Victor foi premeditado. Como a Vegas insistia em dizer que não se lembrava de nada, ela foi atendida por especialistas para que eles descobrissem se ela era apta a ser julgada ou não. Os especialistas diagnosticaram a Vegas com depressão e estresse pós-traumático, muito provavelmente por causa dos abusos que ela sofreu na infância. Mesmo com esse diagnóstico, ela permanecia apta a ser julgada. Então, no dia 15 de outubro de 2015, o julgamento se iniciou. Ao ser ouvida perante o júri, a Vegas disse que tinha um alter ego chamado Baby Bray. Esse alter ego havia sido criado ainda na infância para que ela se protegesse dos abusos que sofria. Segundo ela, muito provavelmente essa sua outra parte, no caso a Baby Bray, poderia sim ter atirado no Victor, mas ela não tinha como se lembrar. Entretanto, a promotoria trouxe uma prova que foi encontrada no computador da mulher.
Essa prova era uma lista de desejos na qual estava escrito que um desejo da Vegas era tirar a vida do Victor e depois tirar a própria vida. Para reforçar ainda mais essa evidência, um irmão da Vegas disse que na noite do crime ela havia ligado para ele para se despedir. Por fim, no dia 8 de janeiro de 2016, após o juiz alegar que Vegas estava completamente consciente de seus atos quando tirou a vida de Victor, Vegas Bray foi sentenciada à prisão perpétua, com direito a pedir liberdade condicional após cumprir 50 anos da sentença. Então ela vai poder pedir a liberdade condicional quando ela tiver cerca de 78 anos de idade. Ela ainda foi sentenciada a pagar uma multa de cerca de $5.000 para a família do Victor por danos morais. Segundo um irmão do Victor, o filho dele estava sofrendo muito com a perda do pai, e a criança chegou até mesmo a dizer que sonhava em ter uma máquina do tempo, só para fazer o pai nunca conhecer a Vegas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, mande para os amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau.